Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou dedicar essa aula para vocês ao uso do DPS. O que vem a ser o DPS? O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos que podem ser originados de descargas atmosféricas, desligamentos na concessionária, e eu vou mostrar como se faz a ligação do DPS e qual a classe de DPS que vocês devem utilizar em uma residência, em um apartamento. Veja na sequência. Surtos elétricos, que geralmente são conduzidos pelos condutores metálicos das linhas de energia, por exemplo, de sinal telefônico, por exemplo, que entram na sua edificação. Então, a NBR 5410 prevê a instalação de dispositivos de proteção contra surto, que protege os equipamentos eletroeletrônicos instalados nas residências e protege as pessoas também, ok? Então, geralmente, a maioria das residências, das casas, não possuem para-raio, né? Então, a gente trata a instalação de DPS classe 2, que nós vamos ver a seguir. Então, ele vai proteger contra os surtos conduzidos, né? Ou seja, os surtos provenientes de descargas atmosféricas induzidas. Bom, falando um pouquinho do DPS, o DPS ele deve suportar as ondas, que a gente chama de choques do raio, normalizadas segundo os ensaios correspondentes a cada classe de DPS. Nós temos DPS classe 1, 2 e 3. Isso conforme a norma ABNT NBR IEC 61643. Então, os DPS devem suportar as ondas, né, as correntes de ensaio. O DPS classe 1, ele permite eliminar os efeitos diretos da descarga. Então, eu posso deduzir que uma edificação que tem SPDA, eu tenho que ter DPS classe 1. Né? Porque o classe 1, ele permite eliminar os efeitos diretos, ou seja, descargas diretas causadas, né, pelo raio, pelas descargas atmosféricas. Os DPS classe 2, eles são destinados a proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra sobretensões induzidas ou conduzidas. São os efeitos indiretos das descargas, causados pelas descargas atmosféricas. Então, as residências no Brasil, boa parte das residências não tem para-raios. Então, numa residência, geralmente, faz-se a instalação de DPS classe 2, que é destinado a proteger contra sobretensões induzidas ou conduzidas, causadas pelas descargas atmosféricas. O DPS classe 3, eles são destinados a proteger os equipamentos conectados a tomadas, né? Situados geralmente a 30 metros do DPS imediatamente superior. Então vejam vocês, eu tenho numa residência, no quadro de distribuição, um DPS classe 2. Eu vou colocar a 30 metros daquele quadro, vai ter uma tomada, por exemplo, e eu vou instalar naquela tomada o DPS classe 3. Então, isso é muito importante, que já vai abrindo a mente de vocês quando entrarem numa residência para fazer a instalação do DPS. Aí vocês vão estar concentrados nessas duas classes aqui, obviamente, se não existir para-raio nessa residência. Bom, a instalação de DPS, ela também tem uma influência sobre o tipo do esquema de aterramento que é utilizado. Então, a 5410, ela recomenda
a utilização do esquema de aterramento mais adequado, o esquema que ela recomenda que é mais adequado, apesar de existir o esquema TNC, é o TNS. Porque o esquema TNS, o que é o esquema TNS? Ele possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, que é o neutro, correto? E as massas são ligadas a esse ponto. E esse Szinho aqui representa que eu tenho um condutor PE de proteção separado do neutro. Porém, é sabido que na maior parte das edificações existentes no Brasil, apenas o neutro é aterrado na entrada da edificação. E aí a gente caracteriza o esquema TNC, onde nós temos um único condutor, que é o PEN, que funciona como neutro e terra. Apesar de não ser o esquema recomendado, mais seguro na norma atual, é possível, mesmo existindo um esquema TNC, é possível, com algumas limitações, fazer a instalação de DPS nessas edificações ou nessas residências e melhorar a proteção dos equipamentos eletroeletrônicos. Ok, pessoal? Bom, eu tenho duas situações. Eu tenho uma casa, uma situação, uma edificação com SPDA e tenho aqui embaixo uma residência. O nosso foco é a instalação de DPS numa residência. Essa residência não tem SPDA. Então, a gente deve sempre lembrar que a classe do DPS, ela está, pessoal, associada à possibilidade ou não de circulação de uma parcela da corrente da descarga. O DPS classe 1, ele é destinado a proteger quando eu tenho descargas direta, né? Ele suporta uma parcela da descarga direta, né? O ensaio é feito com um tempo de 10/350 microsegundos. Então, aqui não é para descarga induzida, é descarga direta. O classe 2, ele suporta correntes induzidas, que é o caso de eu instalar numa residência que não tenha SPDA. O classe 3, ele é destinado com uma forma de onda, né, que o teste que é feito 12/50 micro ou 8/20 micro. Se não existir SPDA instalado, vocês devem instalar um DPS classe 2, porque você vai proteger contra descargas induzidas nas linhas, né? Não descargas diretas, sim descargas indiretas que são conduzidas. Próxima da edificação, olha, caiu aqui próxima dessa edificação, né? Então isso é muito importante. Bom, como fazer a instalação? Agora vocês já sabem onde aplicar, como aplicar, onde fazer a instalação. Então eu tenho aqui uma residência cuja instalação tem um esquema de aterramento TNS, né? Onde o S representa que eu tenho condutor de neutro separado, tem um condutor de proteção, na verdade, separado do condutor de terra, de neutro. Bom, tem aqui um disjuntor geral da minha instalação, vocês podem estar vendo aqui o disjuntor geral da minha instalação, está aqui o disjuntor geral. Abaixo dele foi instalado um disjuntor DR, o diferencial residual, para proteger contra choque por contato direto e indireto. E nessa linha aqui, nós temos a instalação do DPS. Qual DPS que eu instalei? Classe 2, para uma residência sem SPDA. Então, vocês podem observar, como é TNS, existe a necessidade de instalação do DPS, do módulo de DPS no neutro. Pessoal, aqui tem uma característica interessante. Se, porventura, algum módulo desse DPS entrar em curto-circuito ao ser acionado, ele falhar, e dar uma falha e entrar em curto-circuito, da forma com que está instalada aqui, o disjuntor geral da minha instalação vai desarmar, né? Existe forma
que eu vou mostrar logo a seguir, que eu consigo fazer a instalação do DPS, né, fazendo que quando der um problema de curto nesse DPS, a instalação não vai ser desenergizada. E a troca também do DPS aqui, eu preciso desligar o disjuntor geral. Eu posso fazer a instalação de um disjuntor em série com DPS, para facilitar a manutenção e evitar que a instalação seja desenergizada em caso de uma falha em um DPS. Bom, então aqui tem a mesma instalação, só que agora fazendo uso do disjuntor DTM, disjuntor termomagnético, que é instalado em série com cada um dos módulos de DPS. Tá? Se eu tenho uma falha de um DPS aqui, entrando em curto, por exemplo, esse disjuntor é um disjuntor cuja corrente nominal dele é menor do que a corrente nominal do disjuntor geral. Isso é importante, que é especificado no fabricante de DPS. Ele mostra para você se ele está recomendando ou não a instalação desse disjuntor em série. A Schneider recomenda, que eu vou mostrar logo a seguir. Nesse caso, se eu tenho um disjuntor principal com corrente superior a 100 amperes, é solicitado, para a maioria dos fabricantes, um disjuntor curva C de 25 amperes. Esse disjuntor de 25, ele vai ser instalado aqui, ó, se esse disjuntor aqui for maior ou igual a 100 amperes. Ok, pessoal? Então, a finalidade desse disjuntor em série é fazer a proteção da instalação elétrica caso algum DPS apresente um defeito, né, entrando em curto-circuito. Aí ele não vai desarmar a minha instalação, tá ok? Mas se eu optar por instalar sem o disjuntor aqui em série e existindo um disjuntor geral aqui, não tem problema. Só que você vai ter dois detalhes. Quando tiver uma falha dessa, esse disjuntor vai desarmar, se não existir esse disjuntor. E caso você tenha que fazer uma manutenção no DPS, você vai ter que desligar o disjuntor geral. Quando tem esses disjuntores instalados, não é necessário desligar o disjuntor geral. Bom, residência agora com ligação TNC, trifásica, monofásica, e todas elas nós temos aqui. Aqui eu tenho uma instalação monofásica fazendo uso do aterramento TNC, onde eu tenho o condutor PEN. Esse DP aqui é o dispositivo de proteção, é o disjuntor em série com o meu DPS. Tá aqui, ó. E o DPS é instalado apenas na fase. Aqui no sistema bifásico, 2 disjuntores em série e 2 DPS, um em cada fase. Um neutro não é necessário, aqui a ligação é TNC. Aqui eu tenho um sistema trifásico, tem 1, 2, 3 disjuntores em série com os DPS aqui nas fases. Por quê? Porque essa ligação é uma ligação TNC. Alguns fabricantes recomendam, caso o disjuntor principal seja superior a 100, você pode utilizar disjuntor da curva C de 25 amperes. Já tem fabricante que diz o seguinte, disjuntor geral de 50 amperes, você pode utilizar também um disjuntor de 25 aqui, que seria o disjuntor nesse DP que eu estou colocando aqui. Então, essa é a diferença de uma residência TNC para uma residência TNS. Bom, pessoal, eu tinha comentado da instalação do disjuntor em série. Então, consultando a NBR 5410, ela fala na falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes. A possibilidade, eu deixei em vermelho aqui, que isso é o item 63525 da 5410. A possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS, eu tenho uma falha interna, e essa falha interna faz com que o meu DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrente, para eliminar tal curto-circuito, né?
Geralmente, alguns fabricantes dizem o seguinte, que é necessário instalar em série, esse disjuntor em série, quando você não tem disjuntor geral, tá? Mas alguns outros fabricantes já sugerem que você faça essa instalação do disjuntor em série com DPS. Para quê? Para que você mantenha sua instalação elétrica funcionando normalmente em caso de uma falha em um DPS, ele entrar em curto-circuito. A norma diz isso aqui, ó. A seleção do DP, que é o dispositivo de proteção, que na verdade é aquele disjuntorzinho em série, ele é destinado a eliminar esse curto-circuito, caso ocorra falha no DPS, ele deve possuir uma corrente nominal inferior ou, no máximo, igual a aquela indicada pelo fabricante do DPS. Então, nós vamos estar especificando esse disjuntor em série conforme o fabricante de DPS vai especificar para você. E aqui embaixo eu tenho as alternativas de arranjos estabelecidos pela norma técnica 5410. DPS aqui em série, essa é a opção A, tem a opção C, opção D. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu sugiro que vocês sempre na instalação coloquem o disjuntor em série, para que, em caso de falha, a instalação elétrica da residência fica funcionando e desarma somente o disjuntor que está em série com o DPS. E facilita também a manutenção. Bom, eu trago aqui um DPS Schneider, trazendo como exemplo, até constatando que a norma técnica solicita, diz assim, ó, disjuntor associado ao DPS. Se o DPS for tipo com corrente para proteção de 20 kA, pede um disjuntor curva C de 25 amperes. Sempre os DPS que devem, ou os disjuntores devem estar ligados em série com DPS, sempre curva C, né? Que a curva C tem um tempo maior de disparo. Se o DPS for de 45 kA, você vai usar um disjuntor curva C de 50. Aqui, gente, tem a interpretação. Se o meu disjuntor geral for um disjuntor de 50 amperes, eu vou usar 25. Se for um disjuntor de 100 amperes, eu vou usar, segundo aqui, que está recomendando a Schneider, 50 amperes. Ok? Então, sempre tem lá, eu tenho uma residência, tenho um disjuntor geral, trifásico, 32 amperes. Quero ligar o disjuntor em série. Sugestão, coloque um disjuntor curva C de 20 amperes em série com DPS. Vai funcionar perfeitamente. Ok, pessoal? Bom, agora a gente precisa complementar na hora que você for fazer a ligação na residência, você tem que saber qual a seção mínima do condutor utilizada. Para classe 1, 6 milímetros, o mínimo. Classe 2, 4. Classe 3, 1,5. Que é aquele condutor a qual tem conectividade com DPS e tem a saída lá para o terra. Ok?